Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 104. Salmo 104. Eu quero ler o versículo 4. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Vamos de novo? Fazes os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Senhor, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, estamos reunidos essa noite para falar de Ti, dos Teus segredos, da Tua vontade, do Teu querer sobre nós. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Como o Salmo 103 tem o título de A Misericórdia de Deus, o Salmo 104 diz Louvor ao Deus Criador. Então o salmista escreve um cântico, que é o capítulo 104, dedicado à criação. Então ali ele está falando, quem lembra da campanha? Ninguém vai lembrar. Onde eu expliquei que no princípio de Gênesis, toda a narrativa de Deus, quando a palavra fala Deus, ele fala da vertente do Deus Criador, do Deus poderoso que tem poder para gerar, para criar. Por isso que o Elohim é o Deus que tem poder de operar e criar as coisas. Criou os céus, criou a terra, criou o homem, criou as plantas, os vegetais, os animais. Operação de um Deus Criador. Então o Salmo 104 nada mais é do que uma dedicação de louvor a essa vertente de poder que o meu Deus e o seu Deus têm. Começa abençoando a vida desse teu irmão que está do lado e diga para ele: o seu Deus é um Deus que cria do nada tudo. O Deus que nós servimos tem o poder de gerar, de estabelecer, de criar, de trazer à realidade algo que ainda não vimos. Algo que ainda não existe, faz parte da natureza desse Deus. Então o salmista não canta só por ele ser um Deus provedor, um Deus que provê num momento de dificuldade. Ele não canta somente a um Deus de paz. Ele não canta somente a um Deus que traz cura. Ele não canta somente a um Deus que opera e vence as guerras e batalhas. Ele está dizendo: eu vou cantar ao Deus Criador, ao Deus que tem poder de criar. Então é um salmo diferenciado, porque ele vai narrar características de todo esse poder. Não vou ler, não tenho esse tempo essa noite, mas se a gente ler os primeiros versículos já dá para pegar. Ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor com letra maiúscula, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Ele fala de forma poética o poder de criar, o poder que esse Deus tem de operar sobre coisas que nós não estamos habituados, que não é do nosso cotidiano, não faz parte da nossa realidade. E aí ele continua essa narrativa bonita, né? Porque parece uma poesia. E aí ele vai dizer o versículo 4, que é onde eu vou ministrar essa noite. E ele diz: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Algumas versões diz:
faze aos teus ventos mensageiros. Quem tem essa versão? Fazes dos teus ventos mensageiros. Tem essa. Não faz dos ventos mensageiros. Não faz a menor diferença. Por quê? A palavra vento, a palavra espírito e a palavra anjo é da mesma raiz do hebraico. É a mesma raiz que traduzida. Então, por muitas vezes nós vamos ler numa linguagem figurativa na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de vento e ela está falando ou do Espírito ou dos anjos. Por quê? Não está falando do vento físico, né? Comum. Por quê? Porque a mesma palavra, a mesma formação de linguagem no hebraico serve para os três. Por isso que nós temos essa confusão na tradução. A minha já começa dizendo, dando a certeza que ele não está falando de vento, que ele está falando dos anjos. Ele diz: fazes a teus anjos ventos. E aí, o que ele quer dizer com isso? Primeira parte do versículo, né? Que como vento, como espírito ou como anjo, ele diz, ele deu a eles uma função de se tornar mensageiros, de operar sobre a terra debaixo da sua ordem e governo. Então, quando ele faz comparação, vamos prestar atenção aqui. Quando ele faz comparação dessa forma de linguagem, ele abre um leque muito grande para a gente que pode alcançar o profundo. Porque observa que se a gente vai falar de vento, e a gente vai falar de vento, como diz a Bíblia Sagrada, Ezequiel capítulo 37, quando a gente fala do vale dos ossos secos, ele deixa ali um segredo. Ele diz que dos 4 ventos, quem lembra da história? Que dos 4 ventos, algo poderoso venha sobre o exército. Então ele diz para nós que os ventos operam em 4 direções. Quais são as direções? Norte, sul, leste e oeste. E estudando os ventos, nós já fizemos isso aqui, né? Nas campanhas. Nós sabemos que Deus não permite que os ventos sejam soprados só por soprar. Cada direção do vento opera sobre a terra um governo de Deus. Então, a Bíblia vai dizer, nesse momento, no momento um momento que estava a situação complexa e que uma decisão radical precisava ser tomada, a Bíblia vai dizer assim, o vento do norte soprou. Por que essa dedicação, esse carinho em dizer que de repente, dentro daquele episódio, um vento sopra? Irmão, a gente nem presta atenção quando o vento sopra, a não ser quando causa prejuízo. Cai uma árvore, destelha as casas. Do contrário, quantas vezes o vento soprou hoje sobre você? Ninguém para fazer essa conta, ninguém para observar. Por que a Bíblia daria tanta ênfase para falar dos ventos? É porque aqui ela não estava falando de uma operação natural. No meio desse momento, onde algo precisava acontecer para ser um despertar, o vento do norte soprou. O que ele está dizendo? Os anjos, mesma raiz do hebraico, vento, anjo e espírito, foram programados pelo céu. Qual que é a função do vento do norte? Trazer purificação, quebrantamento. Então, quando o povo precisa se dobrar, Deus manda o vento do norte. Isso não é o vento físico, é o mensageiro do céu. É o mensageiro que desce e fica aí do teu lado dizendo para você: vou mudar de vida. A hora é agora. Não está falando com aquele irmão do lado, não. É para você. É para você se purificar. É para você se transformar. É para você mudar. Quando nós estamos passando por um momento difícil,
momento de guerra, e a gente costuma dizer que um abismo puxa outro abismo. De repente começa a vir uma notícia ruim, quando você vai ver tem outra, e diz, isso não vai parar não. Aí a Bíblia diz assim, em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, chega a hora do vento sul soprar. O que Deus está querendo dizer com isso? Anjo, espírito, vento. O vento do sul na Bíblia Sagrada fala de calmaria. Então já estou te dando uma dica, para você não sair por aí falando, anjo, em nome de Jesus traz calmaria, escandalizar os irmãos que não entendem nada de nada. Você vai dizer para o Senhor assim, Senhor, acho que chegou a hora do vento do sul, hein? É hora do vento do sul soprar. As pessoas vão ficar olhando para dizer, o que ela está dizendo? É só para os íntimos. É só para quem tem intimidade. Porque nós vivemos essa experiência, né? Lá em Angola, um momento terrível, a igreja passou de alagamento, uma confusão danada. Entrou água por tudo que é lugar e dentro dos ar-condicionados. E aí o povo muito agitado, aquela coisa toda. Chamei Mateus e falei, amigo, nós vamos clamar o vento do sul. Porque eu não saí do Brasil para vir para cá, para ter o meu povo agitado. E nós oramos, Senhor, autoriza o vento do sul a soprar. Irmã, parecia que não tinha acontecido nada na igreja, calminho. Todo mundo ali para receber a mensagem do Senhor. Porque Deus dá ordem aos seus ventos como mensageiros. Deus dá ordem aos seus anjos como mensageiros. O seu Espírito vem para operar sobre a vida do homem, para cumprir os seus propósitos e desígnios. Diga, vento do norte, purificação. Vento do sul, calmaria. Vento do leste, juízo, devastação. Quando Deus precisa dar ordem para o bagulho ficar doido, Ele diz, é a hora do vento do leste. Assim como Ele autorizou os anjos a destruírem Sodoma e Gomorra, Ele deu ordem aos ventos como mensageiros. Você está me alcançando? Diga amém. E por último, o oeste, o vento do oeste traz livramento. Você está numa situação de perigo, vento do oeste. O vento do oeste confunde os inimigos e você sai ileso da confusão. Ventos, anjos e espírito como mensageiros, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele, como Deus Criador, tem o poder de operar dessa forma. É dessa forma que a mensagem chega. É dessa forma que o juízo vem a nosso favor ou contra nós, muitas vezes. É dessa forma que Deus opera o livramento. É dessa forma que Deus opera a calmaria. Então, debaixo das 4 características dos ventos, na mesma raiz do hebraico, os anjos operam da mesma forma. Os anjos operam para trazer purificação, convencimento. Os anjos operam para trazer calmaria. Os anjos operam para trazer devastação ou juízo. E os anjos operam para trazer livramento. É por isso que esse versículo você pode ler como ventos ou como os anjos. Porque ele está falando da mesma operação, da mesma ordem. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, o meu Deus, Criador, pode operar pelos 4 cantos a favor da minha vida. Olha que coisa linda isso. E aí o mesmo versículo ele continua. E ele diz assim, que Deus faz os teus anjos vento e os teus ministros labaredas de fogo. Então antes da gente ir para o final, que a gente quer logo fogo, né? A gente vai entender o que é ministro. Quem são esses personagens? Quem são os ministros? O ministro é aquele que recebe uma ordem direta da maior autoridade. Você entendeu?
Ninguém se torna ministro porque recebeu óleo na cabeça. Você só se torna um ministro para Deus no momento que Ele tem certeza que você ouve o que Ele fala, que você ouve a sua ordem, que você ouve a sua vontade. Ministros não são formados por homens, ministros são formados pelo ouvido que ouve. Então Ele diz: aos meus ministros, aos homens e às mulheres que ouvem a minha ordem direta, que não tem participação e nem interferência, são ligados de mim, eu, autoridade máxima, debaixo de mim, meus ministros. Homens e mulheres que ouvem, homens e mulheres que sentem o que eu sinto, homens e mulheres que percebem como eu manifesto e falo sobre a vida deles. Então é errado interpretar esse texto achando que todo mundo é um ministro de Deus. Todo mundo pode se tornar um ministro da igreja, mas o ministro para Deus é aquele que aprendeu a ouvir. O que o Senhor disse? O que é para eu fazer? Como é que o Senhor quer que eu faça? Esse é um ministro. Você quer conhecer um ministro? Ele fala mais do que ele ouve de Deus, do que ele ouve das pessoas. O caos está instaurado, mas ele não está ouvindo aqui embaixo. O ouvido dele está aqui, ó. Está todo mundo desesperado. Por que você não está desesperado? Porque eu ouvi a voz do Supremo dizendo assim: não temas, eu sou contigo. Você não se abala. Por que você não se abala? Eu tenho um ouvido que ouve. E ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem e está tudo bem. Ele diz, o salmista diz: esse Deus Criador tem poder de transformar os seus ministros, que agora você já sabe quem é. E ele diz: em ou como labaredas de fogo. A labareda é uma chama mais alta, né? Uma chama pequena, uma labareda. E a gente precisa entender que para chegar a operar o propósito que Deus quer, a gente precisa entender como que Deus forma o fogo dentro de mim e de você. Primeiro nós já entendemos o que a gente precisa fazer para ser ministro, amém ou não amém? E ele vai dizer assim: e eu vou transformar os meus ministros, aqueles que ouvem direto do Supremo, a direção, o consolo, a ajuda, a correção, vou torná-los labaredas de fogo. Não é uma coisa pequenininha, é um negócio grande. Só que para transformar ele num negócio grande, a gente precisa entender o que é o fogo. Como que o fogo é composto? O fogo é composto de 3 elementos. Se você puder anotar, é bom. 3 elementos importantes. Primeiro, combustível. Não existe fogo sem combustível. O que é o combustível, pastor? É o que alimenta o fogo. É o que pode ser queimado. 3 elementos formam o fogo: combustível, comburente e calor. O que é o comburente? É o oxigênio. É o oxigênio que alimenta o fogo. Sem oxigênio, o fogo... Sem oxigênio, o fogo... Experimenta jogar alguma coisa em cima do lugar onde está queimando. O que vai acontecer? Vai apagar. Porque falta... Não, você vai falar bonito. Falta comburente. Fala para esse irmão que está do seu lado: está faltando comburente aí? Fala: teu fogo está apagando? Fala para ele: está faltando comburente. Comburente é o oxigênio. E por último, o que forma o fogo é o calor. É a energia que opera a transformação.
Sem combustível, sem comburente e sem calor, não tem fogo. Eu preciso que você olhe para mim, para você prestar atenção. Deus diz: eu vou transformar os homens que escutam minha voz, que obedecem os meus comandos, que sabem se posicionar porque eu os governo, em labaredas de fogo, porque eles serão formados debaixo de um combustível, de um comburente e de um calor. Eles serão formados porque terão um combustível para viver. O que é que sustenta o crente? E aí, irmão, eu estou na quarta-feira na minha casa e eu vou falar o que eu quiser. O que é que alimenta o crente para ele não cair? Não são as profecias. Não adianta quando você, eu estou tão fraquinho, eu vou buscar uma igreja do poder para ver se alguém me revela. A profecia não é combustível. Combustível que é eterno. O que é combustível para mim? Aqui, a palavra de Deus. É isso aqui que te alimenta, é isso aqui que te sustenta, é isso aqui que não pode faltar na tua vida, porque quando houver dúvidas, isso aqui é o livro da resposta, isso aqui tem o sim e tem o não, isso aqui desenrola destinos, esse aqui te promove, esse aqui te estabelece como alguém maior e melhor diante de Deus. Para se tornar labareda de fogo, você precisa entender que o que consome você é o entendimento da palavra. Eu não sou levado por vento de doutrina. Eu não sou levado por qualquer coisinha. Por quê, pastora? Porque a palavra queima. A palavra fala. A palavra edifica. A palavra transforma. A palavra consola. Aleluia. No dia que você não tiver força para nada, feche os seus olhos e abre a Bíblia Sagrada. Porque mesmo quando você não tem força para orar, a palavra fala com você. Diga: combustível. Eu preciso da palavra de Deus. O segundo elemento é o comburente. O comburente é o oxigênio. O que é o oxigênio da Bíblia Sagrada para nós? O Espírito Santo. Ninguém vira labareda de fogo se não for guiado pelo Espírito Santo. Ele é o oxigênio que alimenta o fogo. É por isso que a palavra de Deus diz: cuidado, porque a palavra demais, a letra demais pode matar. Porque não adianta você ter combustível se você não tem comburente. Você vai se tornar um religioso. Você vai se tornar um decorador de palavra. Deus está dizendo: para ser labareda de fogo, você tem que ter a palavra, mas tem que ter o Espírito. Tem que ter olhos para ver, tem que ter ouvidos para ouvir, tem que ter direcionamento do Espírito. Ele é o oxigênio que alimenta o fogo em você. E por último, ele diz: o terceiro elemento que promove a criação do fogo é o calor. O calor é a energia que inicia todo o processo da transformação. Deus tem muitos ministros que nunca se tornaram labaredas de fogo. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque não estão dispostos a manifestar calor. Eles têm comburente, eles têm a palavra. Eles têm combustível, eles têm a palavra. Eles têm comburente, eles têm o Espírito Santo. Mas eles não têm calor. Por quê, pastora? Porque o calor é a energia que você dispõe para o processo começar. É o quanto você vai se doar. É o quanto você vai se entregar. É o quanto você vai dizer sim para o Senhor. Você vai dizer: Deus, eu quero ter um encontro contigo, é agora. Não tem amanhã, não tem depois da manhã. A energia de te levar para Deus, a energia de te colocar diante das situações que Deus quer, a energia que é fazer você se deslocar para a presença, para aquilo que Deus quer, é isso que vai sustentar você.
Então nós temos conhecimento da palavra, nós temos o Espírito Santo, mas não temos vontade. Eu estou tão cansada. Puxa vida. Eu estou vivendo momentos onde eu quero ficar sozinha na minha casa. Se não tem calor, não vira fogo. Se não tem disposição, não vira fogo. Se não tem ardendo dentro de você uma energia que te diz: eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero transformar cada dia mais, cada dia mais. O que falta mudar, o que o Senhor ainda quer que eu mude, é o calor, que a operação dá o start para transformar você. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você quer ser um ministro como labareda de fogo? Diga para ele: vamos começar a deixar de ser menino e começar a entender que a busca de Deus é individual. Que a busca pelo melhor de Deus é um processo que eu assumo por mim mesmo. O meu pai não pode assumir, o meu marido não pode assumir, os meus filhos não podem assumir. Eu para Deus, eu com Deus. Leitura da palavra, conhecimento da palavra, poder do Espírito Santo e vontade de mudar. A vida que você está levando está bom para você? Ou tem algo que você entende que precisa melhorar na sua vida? Deus está dizendo: eu preciso que você se torne uma labareda de fogo. Mas a gente não pode ser bom para os outros enquanto a gente não fizer bem para nós mesmos. A gente não consegue arder para fora aquilo que a gente tem que consumir para dentro. Então primeiro a gente se torna uma labareda, para depois a gente entender o que essa labareda pode fazer. A vida toda dentro do Evangelho a gente aprende que Deus pode mudar a nossa vida e nos tornar pessoas diferenciadas, grandes e poderosas. A gente quer ver a labareda operando, mas a gente não quer saber como é que faz o fogo. A gente quer saber o poder que a labareda tem, sem saber que até para se tornar labareda, um processo precisa acontecer. Deus não usa chaminhas que aquecem hoje e desligam amanhã. Ele diz: aos meus ministros eu chamo de labareda de fogo. E quando eles entenderem isso, eles vão cumprir todo o propósito pelo qual eu chamei. Eles vão operar de todas as formas. Quando o fogo é formado e a labareda está funcionando, aí uma conversa no particular chega de Deus para nós e Ele diz assim: agora eu vou dizer aonde eu quero que você atue. Porque você nunca vai estar pronto por de fora se você não estiver pronto para você mesmo. Primeiro eu te faço labareda, para depois te dizer: vai. Primeiro eu te formo labareda. Primeiro eu vou colocar minha palavra em você. Eu vou fazer você sonhar com a Bíblia Sagrada. Pastor, eu não entendia nada da Bíblia. De repente agora eu abro a Bíblia e começo a entender uns cadinhos de lá. Eu junto uns cadinhos daqui. E Deus está mudando a minha história. E Deus está dizendo: eu estou preparando a labareda. Eu estou preparando a labareda. Porque algo poderoso precisa acontecer através de você. Eu me converti em 98 e a hipocrisia dizer, irmãos, que eu já experimentei em Deus tudo que eu tinha para experimentar, porque cada vez que eu me entrego é diferente. Porque um fogo nunca se aperfeiçoa do dia para a noite. Ele vai se equilibrando. A gente no começo a gente pode ter menos combustível e buscar logo o comburente, porque a gente pensa assim: se o Espírito Santo me pegar, eu vou ter tudo o que eu preciso. E a Bíblia diz que o Espírito é o que é responsável por nos lembrar daquilo que aprendemos. O comburente lembra do combustível. Você entendeu? Se você não tem combustível, ele te lembra de quê? Quando eu estava no início da caminhada, eu não conhecia a Bíblia. Eu conhecia os textos que eu ouvia. O que o comburente falava para mim? O que o oxigênio falava para mim?
O Senhor é teu pastor, e nada te faltará. E era esse pouquinho de combustível que eu usava para me manter de pé, porque era a única coisa que eu sabia. Eu não tinha dedicação à palavra, eu não tinha conhecimento da palavra. À medida que você vai mergulhando aqui, a bomba do combustível vai crescendo. E aí você já passou pela experiência de estar diante de alguém, e a pessoa passar por um problema, e você diz assim: meu Deus, o que eu falo para ela? E vem assim na sua cabeça o texto bonitinho, ou diz assim: conta aquele milagre que Jesus operou lá com o cego. Você escuta assim, ó, é o comburente mandando aviso para o combustível: se apresenta, amigo, porque agora é a hora do fogo aparecer. Caminhando junto, o calor informa a determinação e o tamanho da labareda. Se eu não me importo muito com aquilo que eu tenho que crescer, com aquilo que eu tenho que amadurecer, não importa se o comburente e o combustível estão equivalentes, a falta de calor vai fazer a labareda diminuir. Precisam andar em conjunto, precisam ter vontade de caminhar em conjunto. Quando eu era mais nova na fé, e dizia assim: o bispo vai dar uma palavra de 20 minutos na igreja. Eu saía o que eu estava fazendo, pegava meus cadernos e ia sentar lá para ouvir os 20 minutos, que para mim era uma eternidade, de tão revelador e tão profundo. E eu ficava comendo aquilo. E hoje as pessoas trocam a oportunidade de ouvir a voz de Deus por uma série na televisão, por um jogo de futebol, por uma oportunidade de fazer qualquer outra coisa. Você não é escravo da igreja, mas você precisa ser alimentado por essa palavra. Sem um combustível não tem fogo. Vira para esse irmão e pergunta para ele: tem combustível aí? Diz para ele: como é que está a sua leitura? Como é que está o seu conhecimento da palavra? Vamos aumentar esse combustível aí. Tem gente que está andando com uma garrafinha de 2 litros de gasolina debaixo do braço. Para onde ele vai, ele leva a garrafinha de 2 litros. E Deus quer que você ande com um caminhão, irmão. Aonde você for, um caminhão vai atrás de você. Para onde você precisar injetar combustível, você tenha para dar. Agora pergunta para ele: e aí, tem comburente? Só para assim. Tem oxigênio aí? Tem uns que estão com bafo, né? Sem comer até agora. Precisamos do oxigênio e da tua motivação, que é o calor suficiente para o fogo acender. E aí a gente vai falar de fogo agora. E qual que é? O fogo tem muitas características na Bíblia Sagrada. Nós vamos passar 4 quartas-feiras falando dessas características. E hoje eu quero falar para mim de uma das mais importantes características do fogo, que a Bíblia fala muito repetidamente, que é a purificação e a santificação. O fogo tem essa característica. Coisas passam por ele para serem transformadas e purificadas. E quando esse processo acontece, ele separa elementos que até então eram inseparáveis. Só passando pelo fogo que esses elementos conseguem ser separados. É por isso que você vai estudar química. Os elementos são colocados e ele acende um fogo ali embaixo, para que aqueles elementos sejam separados. Só o fogo tem essa propriedade de separar esses elementos, da gente conseguir enxergar a elementos distintos. E quando a Bíblia fala de que o fogo purifica, ele traz inúmeros exemplos. A gente pode falar de Isaías 6, quando o profeta Isaías tem uma visão do trono extraordinária, e ele fica tão impactado com a visão que ele teve. Ele diz: eu não posso experimentar de nada disso, eu sou um homem de lábios impuros.
E aí a Bíblia vai dizer que o anjo de Deus pega uma tenaz do altar, um pequeno objeto, tira o fogo que está no altar de Deus e toca os lábios de Isaías. E imediatamente a Bíblia diz, quando o fogo toca a boca do Isaías, isso é uma linguagem figurativa, era uma visão espiritual, isso não aconteceu no físico. Fogo na boca queima a boca. A Bíblia diz que ele se tornou uma pessoa diferenciada. Aquilo que o impedia de praticar o seu chamado foi separado da sua estrutura natural. O fogo separou, o fogo purificou, o fogo descontaminou e fez do Isaías alguém pronto para viver a vontade de Deus sobre a terra. Então, uma das características importantes do fogo é a purificação. Para quê, pastora? Para trazer separação de verdade. Para separar o que presta e o que não presta. Para fazer diferença. E aí eu escolhi ler um texto com você. Abre comigo, por favor, que o relógio está me perturbando. Números, capítulo 31. E eu vou revelar esse segredo para você. Números, capítulo 31. Versículo 22. Números 31, verso 22. O texto está falando de um povo que foi contaminado, que se misturou, se prostituiu, mexeu com coisa que não era certa. E Deus então entra na jogada para dizer, precisamos entrar com uma operação para modificar a vida dessas pessoas, para transformar a vida dessas pessoas. E ele começa a trazer ordens, Antigo Testamento, né? Debaixo da lei, ordens para que eles operassem e fossem libertos. Aí lê comigo o versículo 22. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela... Então ele está dizendo, ele traz duas condutas. Ele diz, separa os metais, o ouro, o bronze, a prata, o estanho. Separa esses elementos. Se você sabe que eles suportam o fogo, eles não são consumidos. Se você jogar uma aliança de ouro no fogo, fogo normal, labareda de fogo, não estou falando de forno industrial de 5.000 graus, que é o que o ourives usa para derreter o ouro, né? Nós estamos falando de labaredas, de fogo que a gente pode fazer aqui e agora. Porque como que eles iam produzir um fogo de 5.000 graus naquela época? Então a gente tem que entender que não era um fogo com essa potência, era um fogo que se acende aqui, junta a madeira, as pedras, e vamos levantar um fogo aqui. Então Deus está dizendo, o que você pode queimar no fogo? Se você jogar o ouro, o bronze, a prata, o estanho, vai queimar esse metal vai ser consumido, esse metal vai ser destruído, sim ou não? Não! Ele diz, então passe pelo fogo, presta atenção na revelação. Então passe pelo fogo aquilo que não pode ser consumido pelo fogo. E o que você jogar no fogo que pode ser consumido, o que a gente joga no fogo que é destruído? Papel, plástico, madeira, palha, tecido. O que você jogar no fogo, que você entender que se você jogar no fogo vai ser consumido, não jogue no fogo. Faça esses elementos passarem pela água. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe uma divisão na história da minha vida e da sua vida, e eu vim aqui só para falar isso.
Ele não pode te passar no fogo, porque se ele te passar no fogo, você queima e morre. Aqui, ó. Homem físico, homem terrestre, homem carnal. Se eu jogar você no fogo, o que vai acontecer? Você morre queimado. Você não suporta o fogo. Você é consumido pelo fogo. Então ele diz: o que é consumido pelo fogo, faça passar. Faça passar. É por isso que nós convidamos você ao batismo das águas. Porque o seu corpo físico terrestre, aonde o pecado habitou, aonde você promoveu uma vida errada, precisa ser purificado. Mas no fogo não, senão ele te mata. Então ele está dizendo: tragam eles para serem purificados na água. Eles descem no velho homem e saem na nova criatura. Porque eu, o Senhor, tenho o poder de purificá-los. Mas o texto diz: o ouro, a prata, o bronze, o estanho, se você jogar no fogo, ele não é consumido. Então você pode jogar no fogo, porque ele não vai ser destruído. Olha aqui, o seu homem interior, a sua alma, o seu caráter, o que você escolhe ser, não queima no fogo. É por isso que Jesus vem depois e diz assim: Ele nos batizará com água. Mas tem um cara que vem aí, um grandão da Galileia, que vai batizar vocês no fogo. Porque eu estou preocupada em dar a vocês uma nova vida. Ele não, ele quer mudar vocês por dentro. Ele quer arrancar, ele quer fazer passar pelo fogo aquilo que está errado. Tirar as impurezas, separar o que está errado, o que contamina, o que traz impureza, o que traz afastamento de santificação. Ele vai jogar no fogo, porque ele sabe que não vai ser consumido. Não vai sucumbir. Deus não quer o nosso mal. Deus quer trabalhar dentro de nós. E a função do fogo, essa primeira função da labareda do fogo é te purificar. Ministros que Deus chamou para serem labaredas de fogo, Deus está dizendo: você precisa entrar nessa jornada. Você precisa entrar nessa fornada, onde esse fogo vai consumir aquilo que te impede de ser puro e santo. Esse fogo é que transforma o caráter do homem. É por isso que a gente vê um monte de menino ser batizado nas águas e diz: está difícil o negócio de mudar. Já tem uns 10 anos aí que o negócio não muda. Porque as águas dão a chance de uma nova vida, mas é o fogo que te arrebenta por dentro. É o fogo que olha nos teus olhos e diz para você: para de bobagem, não tem mais tempo para fazer molecagem. Esse caminho não é seu. Você vai continuar mentindo, você vai continuar se prostituindo, você vai continuar roubando, você vai continuar fazendo o que é errado, você vai continuar seguindo o que o mundo diz para você seguir. Eu te lancei no fogo para separar aquilo que é impuro daquilo que eu, o Senhor, purifiquei. Qual a primeira função de quando nos tornamos labaredas de fogo para o Senhor? Não é queimar para fora, é queimar para dentro. A gente adora ser chamado de ministro. E a gente adora ter cargo de títulos. Mas a primeira operação que Deus faz quando nos tornamos labareda de fogo é fazer a gente queimar por dentro. Eu não vou fazendo a diferença no irmão se o meu caráter não mudou. Se você não pode enxergar a labareda de Deus na minha vida e dizer: eu conheci no passado, meu Deus é outra pessoa. O fogo que está aqui não pega aí. Por quê? Porque você não confia naquilo que você vê. Porque antes de queimar fora, ele tem que queimar dentro. Nós estamos formando uma igreja que quer o fogo para ser vista, não o fogo para ser queimada. Quer um fogo para ser promovida, quer um fogo para ser narrada. Enquanto Jesus está dizendo: não, eu formei você labareda para primeiro você queimar por dentro, para
eu separar de você tudo que me desagrada, o ranço da idolatria, as raízes das maldições hereditárias, o teu temperamento, a forma como você faz, eu quero queimar isso em você. Só quando o fogo te pegar de verdade, nós seremos testemunhas para as nações. E hoje, sábado tem batismo com as águas, mas hoje Deus vai pegar para batizar com fogo. Porque Deus não quer você falando em línguas apenas. Deus não quer você apenas caindo no chão. Deus quer queimar você por dentro. Deus quer arrancar os seus erros, as suas mazelas, os seus impedimentos, as suas broquinhas que desviam o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. O fogo vai consumir, não para te destruir, mas para te aperfeiçoar. Diga para esse irmão que está ao seu lado: eu tenho combustível, graças a Deus. Eu tenho comburete. Respire. Aleluia, Espírito Santo. Diga: eu tenho calor. Diga: Renene. Diga: eu quero. E Deus está dizendo: eu farei de você labareda de fogo. Labareda de fogo, labareda de fogo. E nós vamos começar consumindo por dentro. Nós vamos começar botando tudo que está te impedindo para correr hoje. Porque eu quero que você seja visto como meu ministro. Labareda de fogo, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Pastor, eu quero. Acabou, pastor, acabou. Chega, eu não quero mais brincar. Toda vez que eu estou dentro, meu eu me tira. Seu eu vai ser queimado. Porque o ouro não queima, mas o que traz sujeira sobre ele queima. O que traz impureza sobre o ouro queima. E Deus está dizendo: eu não quero te sucumbir, eu quero te aperfeiçoar. É por isso que o fogo vai crescer nessa noite. É por isso que a temperatura tem que subir essa noite. Porque nós precisamos mudar de dentro para fora. Nós precisamos ser pessoas diferenciadas. Pessoas melhores. Não pessoas perfeitas. Não pessoas que não cometem erros. Porque maldito é o homem que diz com a sua própria boca que nele não há pecado. Nós precisamos aprender que falhamos, mas porque o fogo já consumiu o nosso coração, não temos problema de pedir perdão. Não temos problema de começar de novo. Não temos problema de dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Tem misericórdia da minha vida. Me deixa continuar. Quem é passado pelo fogo sabe como fazer. Conhece o caminho. Sabe como tem que se comportar. Aleluia.